Peraí. E aí eu tô até liberando de segunda e sexta-feira 2 podcasts que são assuntos meio que relacionados a esse assunto que a gente vai trabalhar agora. Inclusive, na sexta-feira sai podcast que eu mesmo estou fazendo, que é exclusivo desse livro, tá? Então, assim, são materiais adicionais que eu estou fazendo até para complementar as nossas conversas no grupo e tal. E lá no nosso grupo aí eu separei esse semestre exclusivamente para a gente trabalhar com esse livro, tá? Então, assim, material escrito tem bastante. Então tem podcast, tem livro, tem as colunas que eu escrevo lá no Cosmotel também, que eu tô falando, tem uma série que eu tô falando sobre isso. Então, assim, tem muita coisa escrita, e eu fazer uma apresentação e tudo mais, é só falar de novo, não. Hoje eu quero, aliás, esse semestre inteiro eu quero fazer um negócio ao inverso. Eu quero, na realidade, ouvir de vocês, tá? Aliás, conversar com vocês, eu quero trocar ideia. Não sei se vocês leram o livro ou não, ou se tem um livro ou não, ou se leram algumas coisas que eu escrevi, ou das coisas que eu já apresentei ou não, mas isso não vamos dizer assim, não é. Aliás, é importante, obviamente, né, porque a gente não vai fazer leitura e muito menos leitura comentada do livro. Não faz sentido aqui pra gente. A gente vai discutir os assuntos. Então, só para contextualizar, então, a gente já começar. O assunto do livro aqui, se alguém não leu nada. Aliás, vocês leram alguma coisa? Não leram? Nunca ouviu falar de John Walton? Nunca ouviu falar desse livro? Vamos começar por aí, então, enquanto eu descongestiono a garganta. Vamos por ordem alfabética ou... ai. Então, eu já conheci o livro, não li, mas conheci o livro através do podcast do BTcast, onde eles falaram sobre esse livro aí, e até eu estou buscando ver se eu adquiro um, porque aqui na nossa igreja eu ministro aulas do Antigo Testamento, e é mais ou menos nessa linha aí que a gente trabalha, e esse livro vai ser interessante. Eu até já sugeri como leitura para alguns dos meus alunos aqui. Legal. Tu tá de qual igreja? Eu sou membro aqui da igreja Luz para os Povos, de Goiânia. Em Goiânia. Luz para os Povos. É na Avenida Goiás, não? Tem aqui em Goiânia, tem várias unidades. Aqui eu frequento o prédio ali no Serrinha. No Serrinha. Que eu já andei em Goiânia já algumas vezes já, e essa igreja não me é estranho esse nome. Por aí, um prédio grande que tem na Baixada do Serrinha, aqui na Avenida... Qual que é o nome? Feira de Santana. Eu acho que não é. Amazônia. Beleza. Não, tranquilo. Bom, então, contextualizando, então, qual que é a ideia, então, desse, do Walton, né? Então, vocês já ouviram falar mais ou menos quem é o Walton e tal. O Walton, ele mexe justamente com isso, com essa parte de Antigo Testamento. Lá no BTcast fala algumas coisas dele lá, o Bibo já falou, o pessoal da BC2 já foi lá, já falou um pouco sobre o Walton e sobre alguns temas que o Walton trabalha, né? O Walton, ele de uma forma geral, ele escreve muito, a pesquisa dele é intensa. Pelo menos o que eu vi desde 89, o cara está escrevendo livros, não só artigos, livros mesmo sobre essa temática de Antigo Oriente Próximo, né? Antigo Oriente Próximo é todo esse negócio que está ao redor de Israel ali antes de Cristo, né? Então, os mesopotâmios, né? Aquela região da Mesopotâmia que tem os acadianos, sumérios, babilônicos. Aí você tem a outra região ali mais a oeste, ou sudoeste, né, que é o Egito, toda aquela parte mais por ali. Você tem ao norte, na realidade entrando já dentro de Israel, né, que é os próprios povos de Canaã. Ali você tem vários povos, porque Canaã não é uma nação, né, igual uma nação todinha plantina, não. São vários povos, vamos chamar assim, são várias nações. E a soma de tudo isso é o Antigo Oriente Próximo, né?
Então, esse AOP, que a gente sempre vai falar, ou sempre vai comentar, é toda essa turma. E o Alton, ele faz estudos, a gente pode classificar mais ou menos por aí, que ele faz estudos do tipo literatura comparada, né? Ou religião comparada, podemos dizer assim. Religião comparada é um negócio um pouco mais moderno, né? Mas o Alton, ele faz mais algo do tipo literatura comparada, né? Ou seja, ele compara a literatura desses outros povos do Antigo Oriente Próximo com a literatura bíblica, né? E é esse o contexto que ele vai trabalhar, tá? Principalmente nessa questão desse livro que a gente vai estudar, que é O Mundo Perdido de Adão e Eva. Na realidade é uma série de livros, O Mundo Perdido de alguma coisa, né? Então, em português tem O Mundo Perdido do Dilúvio, que é o que o Lucas mencionou, tem O Mundo Perdido de Adão e Eva, e acho que em português só tem esse de Mundo Perdido, acho que só tem esses dois. Acho que só esses dois. O restante tem O Mundo Perdido de Gênesis 1, que é muito bom, mas só tem em inglês, esse é certeza só tem em inglês. O Mundo Perdido da Torá, que só tem em inglês, que ele é de 2019. O Mundo Perdido das Conquistas de Israel, alguma coisa desse tipo, que também só tem em inglês. É uma série, acho que são 7 ou são 8 livros, The Lost World of alguma coisa. Tá, são 7 livros que tem. E é sempre nessa mesma pegada. Então o Alton vai pegar e vai fazer essa literatura comparada, vamos dizer assim, do texto bíblico com esses outros povos, sempre focando em alguma coisa. E o foco daqui, que é o que a gente vai trabalhar esse semestre, o foco é de Adão e Eva. Ou, como tem no subtítulo aqui na edição em português, a questão da origem da humanidade. Tá? E aqui já vale uma ressalva, tá? Logo de cara. Para vocês que não leram ainda, já vai um spoiler do livro que não tem no livro. O livro não fala de teoria da evolução. Tá? Então não tem teoria da evolução, não tem biologia. Aliás, tem uma coisinha ou outra que o Alton menciona aqui, mas não tem. Não tem. Então, se você for procurar a teoria da evolução, árvore filogenética, outras coisas, pergunta para a Nath, porque o Alton não sabe nada e o Alton não escreveu nada. Tá? Então, esse é o contexto da parte biológica aqui que o Alton menciona. Então, não vai trabalhar com praticamente nada de ciência, ele vai trabalhar com teologia. Né? O Alton, eu puxei a ficha dele mais recente agora, né? Ele ainda é professor de Antigo Testamento lá no Eton College. Tá? Então, é um cara que dá aula em seminário teológico. Tá? Essa é a ficha dele. Antes de entrar então no livro, então, deixa eu ver se eu lembro de mais algum detalhe. Então, tem essa questão do Antigo Oriente Próximo. O que ele vai fazer? Sim, então eu lembrei de um outro detalhe. O que é a literatura comparada que o Alton está fazendo? Tá? Ele está fazendo o seguinte: nós temos uma literatura, que é a literatura bíblica, o texto bíblico. Tá? Que são, na realidade, é uma literatura porque não é só um livro. É claro que hoje em dia, modernamente, a gente tem um livro só que chamamos Bíblia. Mas isso é o termo moderno, né? Na época de Jesus, por exemplo, não existia um livro. Existiam... ele tem não só ele tem vários comentários bíblicos. Ele tem um comentário bíblico do Antigo Testamento da editora Atos, que é em português, excelente. Ele tem um outro comentário bíblico que não tem em português, que é sobre a cultura... Tem o histórico-cultural, que eu não sabia que era dele. O histórico-cultural. Muito bom, muito bom. O Trempen-Logman III, e tem um outro cara que escreve junto com ele. É excelente esse livro, excelente. E tem um outro terceiro livro também de comentário bíblico sobre cultura do Antigo Oriente Próximo. Estou tentando lembrar o nome dele, que também não tem em português. Em português, que eu saiba, tem esse da editora Atos, comentário bíblico do Antigo Testamento, e esse cultural que traduzido agora, só que eu não olhei. Eu tenho a edição em inglês dele também. É um calhamaço, um livraço gigantesco, né? O histórico-cultural você tem em PDF? Em inglês. Me manda. Acho que eu tinha mandado, não, mas eu vou... Você mandou só o livro mesmo. Só? Eu me recordo. Mas eu puxo aqui e mando de novo, não tem problema não. Tá? Foi bom você me lembrar, deixa eu anotar aqui que daqui a pouco eu mando lá no... O Alton Cultural, ele tá no Drive, eu tenho certeza que ele tá lá no Drive. Eu baixo ele aqui e mando lá. Então assim, o Alton tem muita coisa, o cara escreve muito, tá? Então tem bastante coisa, né?
E assim, ele não é só um professor de seminário. Aliás, para ser professor de seminário já é muita coisa. Você tem que estudar muito. Além de tudo isso, ele ainda é escritor, ou seja, escreve livros, ele ainda está escrevendo livros. E além de tudo, pelo que eu observo dele, ele ainda é pesquisador. Ele ainda faz pesquisa. Porque essa questão de literatura comparada que eu estava mencionando é você pegar o texto bíblico, nesses vários livros que nós temos, e comparar com a literatura do AOP, do Antigo Oriente Próximo. Quais são, que literatura é essa? Quais livros que compõem? A literatura egípcia, a literatura cananeia, a literatura babilônica, suméria, acadiana, a Mesopotâmia inteira e de outros povos que apareceram por aí. Tá? Tem uma literatura gigantesca, só que tem um detalhe. A literatura bíblica ela é escrita dentro de um contexto hebraico, né, dentro de um contexto judaico, então a gente já tem os rolos ali, a gente já tem aqueles livros já tudo bonitinho, tudo arrumadinho dentro da cultura judaica já, na época de Cristo já tem os rolos lá, os livros tudinho, Jesus pega o rolo de Isaías, então o negócio já estava organizadinho. Na literatura do Antigo Oriente Próximo, vou pegando fôlego aqui que o fôlego tá baixo. Na literatura do Antigo Oriente Próximo, a gente não tem esses rolos, a gente tem as tabuinhas de argila. Por que essas tabuinhas de argila? Porque ela está escrita em leitura cuneiforme. Né? Por exemplo, você pega o Épico de Gilgamesh, que é uma literatura babilônica ou acadiana? Babilônica. É escrita cuneiforme. Atrahasis, escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme é aquela primeira escrita que nós temos registro na humanidade, né? Então você tem umas tabuinhas de argila, um pedacinho de argila com uns negocinhos parecendo um triângulozinho assim que foi feita a forma ali na argila, passou fogo, pronto. Você tem a escrita disso. Inclusive eu estava até vendo no YouTube, você encontra isso, como é que os caras escrevem cuneiforme hoje em dia. É muito massa, velho. Os caras fazem as tabuinhas de argila, tem um pedacinho de madeira que o cara fez em formato de triângulo, que é só aquilo que você precisa, e ele te ensina como é que você coloca a posição certinha. Ó. Você coloca 3 triângulos assim significa uma coisa, 2 triângulos assim significa outra coisa, um virado assim e tal, e você escreve cuneiforme. Eu nem tentei aprender, mas literalmente esse tipo de escrita que tá esses épicos todos aí, né? Épicos é um gênero literário, tá? Então, épico de Gilgamesh, então é uma história de Gilgamesh e tudo mais. Então ele vai pegar toda essa literatura e comparar com o texto do Antigo Testamento. Por quê? Agora entra o capítulo 1, né? Ou a proposição 1 aqui desse livro. Só um outro detalhe com relação à questão do livro. O autor ele tem a forma dele trabalhar de forma geral em todos os livros dele é sempre essa. Ele tem uma tese central, algo que ele quer fechar numa ideia final, e para ele construir até essa tese final ele propõe várias proposições que são encadeadas. Aí ele coloca 1, que depois vem a 2, 3, 4, 5 e vai indo até fechar na última, e na última ele finaliza com a ideia central, que é o que ele está trabalhando. Então você pega todas as proposições e monta esse conjunto todo com essa ideia central. Então é nesse formato que ele trabalha. Tá? Então na proposição 1 ele vai trabalhar justamente com essa ideia de que Gênesis, livro de Gênesis, o livro bíblico, ele é um documento antigo. Justamente com essa comparação que ele faz entre a literatura do Antigo Oriente Próximo e com o texto bíblico escrito em hebraico. Né? E ele lê hebraico... ele não fala isso, não sei, mas vendo da forma como ele escreve e tudo mais, parece que ele fala fluente, entende hebraico de forma fluente, a forma como ele compara as coisas e tudo mais. Então ele faz um comparativo que meio que pau a pau. Pega o cuneiforme que parece que ele fala fluente também, ou pelo menos escreve, entende fluente, e compara com o texto em hebraico de forma fluente, e compara os dois pau a pau. E ali ele vai comparar não só o texto, mas outros textos também. Porque qual que é a ideia aqui desse capítulo 1 aqui, ou dessa proposição 1? O livro de Gênesis, antes da gente entrar na ideia de Adão e Eva que ele vai trabalhar na frente, o livro de Gênesis inteiro, ele foi escrito, depois a gente pode até discutir essa questão da autoria, edição final e tudo mais, mas só para simplificar as coisas eu vou jogar tudo nas costas de Moisés. A gente sabe perfeitamente que não foi só Moisés que escreveu o livro de Gênesis,
não foi só Moisés que escreveu o livro de Pentateuco, tem diversas evidências internas e tudo mais. Isso é uma outra discussão que a gente pode fazer, mas só para arredondar as contas, igual todo bom físico faz, Moisés que escreveu século XV a.C. Vamos arredondar por aí, tá? Então, quando Moisés escreveu esse texto, ele estava imerso em uma cultura, que é essa cultura do Antigo Oriente Próximo. E quando ele escreveu naquela época, ele tinha uma ideia, uma ideia que eu quero dizer, uma cultura daquela época em que Moisés ele pensava de uma forma e escrevia de uma forma, e essa forma que ele pensava e escrevia é o que nós temos no texto de Gênesis hoje, tá? Literalmente isso. Agora, para a gente poder entender a cabeça de Moisés na hora que ele escreve esse texto, só pelo texto bíblico, se a gente for e esquecer do resto, ou seja, esquecer de toda a cultura de Moisés e da turma toda lá, vai cair aonde? Vai cair naquelas coisas que a gente já trabalhou aqui, que é criações da Terra Jovem, da Terra Antiga, design inteligente, criações evolucionário, interpretação literal, não literal, com eras, dias eras, e a gente vai discutir isso. Por quê? Porque a gente vai fechar dentro do texto bíblico e vamos esquecer do resto. Aí a gente vai para esse tipo de discussão. Concordismo dentro da Bíblia, a gente vai discutir aqui se a Bíblia fala, com as expressões que eu inventei lá, a gente vai discutir teologização teologização da teologia, essa é brincadeira, né? Teologização da ciência ou cientificação da teologia. A gente vai discutir esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente vai esquecer o resto e vamos trabalhar só com o texto bíblico. Tá? Mas esse tipo de discussão não cabe. Aliás, cabe porque a gente discute, né? A gente inclusive já fez isso. Mas eu digo assim, de forma literária, não cabe porque o livro de Gênesis ele não está isolado no mundo. Foi dado por Deus ali, isolado do mundo e jogou ali na cabeça de Moisés. Moisés toma conta, se vira e deixa o resto, deixa o povo se virar. Não, ele está imerso dentro de alguma coisa. O autor vai trabalhar justamente com esse alguma coisa, aonde o texto de Gênesis está imerso. Tá? Então ele vai propor essa questão que Gênesis é um documento antigo, ele tem um contexto aonde o texto foi escrito, né? Tem uma literatura, e aí quando eu falo de literatura, eu estou falando do texto bíblico como um livro literário. O que é um livro literário? Tem gêneros, lá dentro não tem só um. No livro de Gênesis mesmo, tá? Tem vários gêneros literários, tem figuras de linguagem, tá? Então, tem vários gêneros literários e figuras de linguagem em Gênesis que não tem, por exemplo, em português. Nós não temos em português. Tá? Nós temos vários, mas tem alguns que não tem. Tá? Figuras de linguagem. Nós temos algumas figuras de linguagem que não tem em português, por exemplo, só tem em hebraico. Tá? Algumas coisas que a gente chama de hebraísmos. Tem muita coisa que tem lá dentro do livro de Gênesis que a gente, como figuras de linguagem, que a gente não tem em português. Tá? Então o autor vai justamente trabalhar com esse tipo de coisa. E aí quando ele vai mexer com isso, ele vai ver que o livro de Gênesis, de forma literária, é muito semelhante às outras obras do Antigo Oriente Próximo, como Gilgamesh, Atrahasis, como é que é o nome daquele outro épico? Gilgamesh, Atrahasis. Gente, tem um outro, passou o nome agora, também que é dos babilônicos, que eu esqueci o nome. Enuma Elish, inclusive Enuma Elish era o principal mito que existia na época. Essa questão de mito a gente vai discutir depois, tá? Isso aí entra numa outra discussão. Então ele vai fazer justamente isso, comparar os gêneros e figuras de linguagem, vamos dizer assim, dentro do texto bíblico e ver o que tem ao redor e vai ver, olha, esse negócio é semelhante. E aí, vamos dizer assim, fazendo a grosso modo, ele vai construir o que estava dentro da cabeça de Moisés quando ele escreve o texto de Gênesis. Tá? E aqui a gente vai focar, obviamente, não agora, mas um pouquinho mais para frente, a gente vai focar justamente ali no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Né? A gente vai falar um pouquinho do capítulo 1, que é a questão da criação do mundo e tudo mais, mas o foco vai ser na criação do homem e da mulher. Alguma dúvida, alguma questão aí até agora?
Lembrando que é uma conversa, tá? Não deixa eu sem... Deixa eu falando sozinho, não é apresentação, tá? Eu só tô aqui fazendo a apresentação do livro, tá? É uma conversa, então fiquem à vontade. Deixa eu só... cadê o negócio? Eu vou colocar aqui no chat aqui, caso passe do horário e a sala caia, aí vocês entram, copiam esse link e já deixa separado aí de banda em um outro lugar. Vou deixar ele aqui já aqui na... Beleza, já vou deixar ele aqui já na outra beirada, porque se cair essa aqui, a gente já entra nessa aqui. Exatamente, tem esse detalhe, o Lucas, agora que eu fui ver tua mensagem aí. O Alto, ele é um cristão, eu vou dizer assim, não só conservador, mas extremamente conservador. Né? Ele não é, como eu já vi muita gente criticar, o pessoal critica o Alto por ser... não chegar a usar essa expressão, né? Mas critica o Alto por, quando você vê as características, quase que um liberal, né? E que não tem nada a ver. Teologia liberal não tem nada a ver com essa conversa toda que a gente está tendo aqui. Teologia liberal é lá do século XIX, XVIII, XIX, por ali, que não tem nada a ver com você ver o texto bíblico de forma literária. São teologias completamente diferentes, né? Inclusive, teve um camarada que criticou a BC2 por causa do John Walton, de forma pública, né? Não é segredo para ninguém, o Marcus Eble fez isso, né? Até me citou, aliás, não me citou nominalmente, mas me citou a minha beleza, a minha imagem no site dele. Ficou linda atrás das imagens. Achei uma maravilha, né? Ele só esqueceu de colocar os links, né, para fazer a propaganda do grupo aqui. Eu só achei ruim isso. Por que não colocou? Fez a propaganda completa, né? Aí o Eble mesmo, ele criticou a BC2 e tudo mais, porque a BC2 defendia o criacionismo evolutivo, o evolucionário, e utilizava o Walton como ensino de... Como é que ele colocava? Tinha uma escola lá em Alexandria, uma escola de interpretação, no início da história da igreja. Orígenes. Orígenes usava bastante. Como é que é o nome da escola de interpretação que ele utilizava, Orígenes? Rapaz, alegórica. Né? Aí acusava o Eble acusou o Alto de usar alegorias, né? Que o Alto estava usando alegorias dentro do livro de Gênesis e tudo mais, né? E aí eu até escrevi um artigo, como se fosse um artigo-resposta, né? Mas não foi bem um artigo-resposta, eu coloquei lá no site Cosmotel, né? Que eu falei, olha, o Alto não faz alegorias, o Alto não trabalha com alegoria. Por quê? Alegoria é uma figura de linguagem, no início da história da igreja, né? Ali no século II, século III, até a época de Orígenes, se bem que Orígenes já estava meio que declinado, né? Mas depois de Orígenes acabou, ainda tinha muito, mas com Orígenes declinou bastante. Orígenes se não me engano, século IV, né? 300 e pouco, né? Já estava declinando, mas ainda usou bastante ainda, que é a escola de interpretação alegórica. O que é isso? Para quem nunca ouviu falar disso. É eu utilizar passagens bíblicas de forma alegórica, uma figura de linguagem de alegoria. Tipo, pego a passagem, tiro ela do contexto, não estou nem com o contexto, e viajo com ela. Por exemplo, eu não sei se foi o Orígenes, eu acho que foi ele. Utilizava bastante aquela parábola do semeador, né? Aí ele viajava naquilo ali, então, do bom samaritano, ele também pegava aquela parábola e dava uma viajada, tirava do contexto, explicava outras coisas que o texto nem falava, porque tem muitas das parábolas ali no Novo Testamento que a interpretação delas, Jesus dá na sequência, ele acaba de falar as palavras e o discípulo, eu não entendi nada, me explica aí, Jesus. Como assim vocês não entenderam? Senta aí que eu vou explicar para vocês. Aí ela explicava, ou seja, o texto já é autoexplicativo, porque tem uma parábola que tem um sentido ali dentro e você tem que dar uma explicação. Algumas vezes Jesus não explicou, outras vezes ele já dava a resposta. E aí os alegóricos, principalmente antes de Orígenes, pegava e viajava nesse negócio, tirava o texto do seu contexto e viajava.
O que o Evelyn falava do Alto nessa questão que o Lucas mencionou é que ele fazia alegoria com o texto de Gênesis. Não tem alegoria, até onde eu saiba, e até onde eu li do Alton, que foi... Eu não vou dizer que eu li tudo, ou quase tudo do Alton, porque eu não sei até onde ele escreveu. Eu já li muita coisa do Alton. Ele não utiliza alegoria, a figura de linguagem alegórica. Até onde eu me lembro, eu não lembro de ter textos alegóricos na interpretação de Gênesis de 1 a 11. Nem com o Alton, nem com qualquer outro que faz esse tipo de interpretação mais literária. Eu não conheço. Pode ser que tenha alguém. O Temple Loma III eu sei que não faz isso. O Alton também não. Matheus Chavalas, que é o que escreveu o livro do comentário bíblico junto com John Walton, da editora Atos. Esses três, certeza que não, porque eu nunca vi eles falarem nada de alegoria, que é a figura de linguagem alegórica, que é você pegar o texto, tirar do contexto e fazer a interpretação que você quiser. Eu não vi eles fazendo isso. Sempre tem algum embasamento, tá? Então, assim, o Alton, ele tá longe de liberar... Inclusive, eu acho que a leitura que o Allan Kardec faz do Gênesis é uma leitura alegórica. É leitura alegórica. Bem lembrado, é uma leitura alegórica, né? Tanto de Gênesis quanto naquele livro... Ele tem um livro que ele fala sobre Gênesis. O Evangelho, tem um livro de Gênesis. Eu estou tentando lembrar, é Gênesis alguma coisa. Eu li esse livro, e tem um Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um outro que é o... São 5 livros da base do Allan Kardec, que é a base do Espiritismo, principalmente do Espiritismo no Brasil. Eu li 2 deles. Eu não consegui ler o restante na época, não. Não deu. Comecei a ler, mas não deu. Mas esse de Gênesis eu li, e esse Evangelho segundo o Espiritismo também eu li, né? E eles fazem alegoria. Eles viajam na alegoria, né? Ali sim é alegoria. Alegoria pura. Mas o que o Alton faz não é alegoria. Não é. Tá? Então, não é alegoria. Ele faz a literatura comparada. Até assim, eu acho, não sei se seria o momento, mas como você tocou no assunto, a questão das fontes, dos escritores, dos autores, né? Uma dúvida que eu tenho é se essa divisão que geralmente é feita para definir os autores, os javistas, né? Todas aquelas teorias das fontes documentárias, se ela é totalmente embasada somente nessa estrutura literária, ou há alguma outra evidência externa que justifique também? Bom, esse aí, não sei se vocês já ouviram falar, os outros que estão aí, o Weber, Nath, Lucas, da hipótese documentária. Vocês já ouviram falar isso em algum momento, mas explicando muito rapidamente o que é isso. A ideia é o seguinte, tá? Você pega o livro de Gênesis. É um exemplo que eu tenho de cabeça, tá? Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, quando falar da guerra dos 3 reis contra os 4 reis, 14, 15, eu não lembro a passagem exata, que Abraão e Ló junta alguns reis ali e vão combater uns outros reis, né? É mais ou menos essa passagem. Aí nessa passagem diz que esses reis foram até Dan, bem ao extremo norte, né? Só que Dan é uma tribo de Israel. É uma tribo que surgiu de forma territorial lá com Josué. Como é que Abraão chegou até uma região em que ela só foi formada de forma territorial séculos depois dele, né? Então, isso não é o único, é um dos indícios que nós temos que... Vamos pegar só Pentateuco, que é onde tem essa hipótese documentária. Na realidade, dá para expandir isso para o Antigo Testamento inteiro, mas vamos diminuir as tretas só para o Pentateuco, para facilitar as contas. Só para Gênesis, para facilitar as contas, tá? Dá para envolver o Pentateuco inteiro e o Antigo Testamento inteiro, mas vamos ficar só com Gênesis para diminuir o tamanho da treta, que a treta é boa, muito boa. Qual que é a ideia, então? Dá para se ver que o texto de Gênesis não foi escrito, ou, como a gente conhece modernamente, a sua edição final não é na época de Moisés. Porque Moisés também não conhecia a região de Dan, região territorial de Dan, porque não existia, né? Não só essa passagem, mas
milhares de outras passagens, isso só no livro de Gênesis, tá? Ur dos caldeus também, né? A expressão dos caldeus, Ur dos caldeus também veio depois. Então, assim, tem muita coisa que veio depois e que já tá ali e falou, poxa, peraí, como é que o cara que escreveu isso, escreveu algo que só vai aparecer, no caso Moisés, só vai aparecer séculos depois. Então, a ideia é que o livro de Gênesis teve a sua edição, o que eu quero dizer edição? O seu texto final, compilado final, posterior a Moisés, que é o texto que nós temos em mãos. O texto que nós temos em mãos é uma edição final que foi completada em algum momento, tá? O pessoal joga depois do cativeiro babilônico, mas aí é uma outra discussão. Mas foi depois de Moisés. Esse texto que nós temos é um texto que foi uma redação final feita depois de Moisés. Beleza. Aí tem um outro detalhe. Ossos da garganta, como diz o outro. Aí tem um outro detalhe que é o seguinte. Se a edição final foi feita depois de Moisés, isso significa que o texto de Gênesis pode ter outros acréscimos, edições e tudo mais antes de Moisés, durante Moisés e depois de Moisés. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? E aí é onde que entra essas fontes, né? Essa hipótese documentária, que ela foi muito forte no século XX. Eu tenho 2 livros depois, se vocês quiserem, vocês me pedem que eu mando lá no grupo, que são 2 livros que eu tenho uma edição só em PDF, que eu esqueci o nome do livro, é em português, do Von Hatt. Eu só lembro o final do nome do cara, Von Hatt. Excelente, é um livro excelente. Qual que é a ideia? A fonte textual da escrita que gerou a edição final do livro de Gênesis, isso vale para o Antigo Testamento inteiro, ela tem 4 fontes principais escritas, né? A fonte eloísta, que foi escrito por uma classe de pessoas ali na época, em alguma época judaica ali, porque tem períodos históricos, eu estou dando um resumo gigantesco, tá? Que usavam o nome de Deus ou o nome Elohim. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 já abre com Bereshit bara Elohim. E se você vê, essa expressão Elohim, ela é muito utilizada praticamente em todo o início de Gênesis. Depois disso, principalmente em Êxodo e em outras passagens, não tem mais a expressão Elohim. E sim vai ter a expressão Javé. Se bem que em português veio uma bagunça e colocou, em algumas bíblias vem como Senhor, com todas as letras maiúsculas, tá? Porque tá como Elohim, e tá como Javé, ou Yahweh, ou Jeová, e aí em português vira essa bagunça, mas em hebraico tem essa diferença, tá? Então tem uma outra fonte que se chama javista, porque é uma outra classe de pessoas ali no meio, que utilizavam o nome de Deus, que é o Yahweh, porque a gente não sabe pronunciar, que é aquela expressão que tem lá em Êxodo, eu sou o que sou, é traduzido, ou é escrito em hebraico como o tetagrama, que a gente não sabe como é que é, e é traduzido como Javé, Yahweh ou Jeová, tá? Então tem essa outra fonte que também deu pra gente, como fonte de textos bíblicos. Daqui a pouco eu explico onde é que isso tem a ver com o texto todo. Tem uma outra fonte que é a fonte sacerdotal, é da classe dos sacerdotes, que também contribuíram dando fonte literária, ou seja, no sentido de texto, para o texto de Gênesis, tá? As 4 fontes a gente vê no livro de Gênesis, tá? Por isso que eu só estou focando nele. E tem a última, que é a deuteronomista, que ela é muito mais forte no livro de Deuteronômio, mas tem inserções dela no texto de Gênesis, tá? Ela é bastante forte ali no texto de Gênesis. Então, em resumo, a gente tem essas 4 fontes que deram origem ao texto do Antigo Testamento todo, mais especificamente ao texto de Gênesis. E da onde é que eu tiro isso que tem essas fontes? Observe o seguinte, de forma literária. Compara Gênesis capítulo 1 do versículo 1 até 2, versículo
3, se eu não me engano, que vai falar da semana da criação. Vai falar da segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Aliás, começa no domingo, né? A criação começa no domingo, olha só que legal. Não começa na segunda-feira, não, viu? Segunda-feira o pau já tá quebrando ali, Deus já tá construindo um monte de coisa, tá? Segunda-feira o negócio já tá rolando bastante. E vai até o sábado. Acho que é 2 versículo 1, versículo 2, versículo 3, onde ele vai falar da semana da criação. O versículo seguinte, assim foram. Deixa eu abrir aqui o texto aqui. Assim foram as obras de Deus quando ele criou os céus e a terra. Aí começa tudo de novo. Mas pera, como assim? Deixa eu pegar o texto aqui, porque é legal essa quebra. E assim, é uma quebra que você observa de forma literária. Tá? É bonito de se ver isso, de forma literária. Aqui, tá. Aí você tá lá no capítulo 1 de Gênesis, tá vindo, tudo mais, Deus criando tudo mais. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, porque no versículo anterior tá falando do 6º dia. Capítulo 2, versículo 1 está falando do 7º dia, e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizer, tudo mais, versículo 3, e abençoou Deus o 7º dia, santificou e tudo mais, e acabou, bonitinho. Aí entra o versículo 4, essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez os céus, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Assim, não faz o menor sentido o versículo 4 em diante do capítulo 2 com o anterior. Porque no anterior, se não me engano, no capítulo. No 6º dia. Eu estou com isso fresco porque eu escrevi esses dias sobre isso. No 5º dia, já mostrava que a terra produzia plantas. E aqui está falando que e toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Assim, ficou um negócio meio que deslocado. Então, ao que tudo indica, dentro dessa hipótese documentária, que o texto de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, foi escrito por uma fonte, muito provavelmente eloísta, e do versículo 4 do capítulo 2 em diante, aí agora eu não vou saber até onde que é, aliás, isso é uma briga gigantesca, que ninguém sabe muito bem até onde que vai. Eu chutaria até o versículo 25, porque o capítulo 3 de Gênesis é uma quebra literária completamente diferente, tá? Então eu chutaria uma outra fonte ali. E assim, por que eu estou falando de fonte diferente? Porque a linguagem, eu estou falando em português, porque em hebraico esse negócio é muito mais nítido, tá? Estou falando em português. Você vê que tem uma diferença de tonalidade, de raciocínio lógico dentro do texto. Não estou nem fazendo interpretação literal, não. Estou fazendo interpretação literária, que só acompanhando a forma literária. Tem uma certa diferença. Então, capítulo 1 foi dado por uma fonte, capítulo 2 foi dado por uma outra fonte, capítulo 3 foi dado por uma outra fonte, a sacerdotal, o eloísta, deuteronomista, ou a javista, e por aí vai. Então, essa é a ideia dessa questão das fontes, né? Só que, modernamente, hoje em dia, século XXI, 2021, essa ideia do von Rad, na verdade não é do von Rad, mas o von Rad é o que mais propagou ela na década de 70. Eu conheci essa hipótese pelo von Rad, né? Eles não estão mais trabalhando tanto com essas fontes literárias, tá? Já estão trabalhando com outro tipo de fonte, uma fonte do tipo um monte de gente escreveu e pode ter sido essas fontes contribuído, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, contribuído para o texto de Gênesis, mas o que é certo é que tem uma edição final que alguém passou, teve um revisor, um editor final, em que deu uma cimentada de forma literária em todo o texto. E ele fez um acabamento final e tá aqui, fechou o texto de Gênesis. Isso provavelmente ali na época de Neemias, Esdras, provavelmente, tá? Que é onde tem o fechamento completo da Tanar, que é o Antigo Testamento todo que nós temos, tá? Então, assim, tem essa briga ainda das fontes, que é o que eu sei hoje em dia, tá? Mas ele não está tanto em voga. Apesar de que ela foi absorvida por outras ideias, como essa de um editor final, em que alguém ali pegou tudo, deu uma cimentada geral em todas as fontes e concluiu. Só finalizando essa questão de fontes, isso que eu falei foi de fontes literárias escritas, tá? Muito provavelmente Moisés não
escreveu tudo o que ele escreveu, considerando que ele escreveu muita coisa daqui, ele não escreveu escrito, vamos dizer assim. Por quê? Porque tinha muita questão de tradição oral, tá? A começar, por exemplo, com o hebraico, que não existia hebraico do jeito que nós conhecemos o hebraico arcaico, ou seja, o hebraico que é escrito no texto de Gênesis não é da época de Moisés, tá? Ele é um idioma muito posterior a Moisés, tá? Já começa por aí, tá? Então, Abraão, por exemplo, não falava hebraico, porque esse termo nem existia. E o hebreu, o judeu, israelita, qualquer coisa do tipo, não existia como nós conhecemos hoje, como uma massa homogênea, tudo certinho. Não, é uma bagunça. E isso você pode ver muito bem tem 2 livros do Daniel Heinck, excelentes. Os Outros da Bíblia e Aqueles da Bíblia. Tá? São 2 livros excelentes do Daniel Heinck, ele vai falar dessa questão cultural de Israel. Então a gente conhece Israel hoje em dia como Israel, que é o judeu, que é o mesmo cara da época de Cristo, que é o mesmo cara de sempre. Não tem. O Antigo Testamento não tem esse judeu, esse israelita que a gente pensa modernamente, tá? Então, muita coisa que foi inserido no texto bíblico, ou seja, o que eu estou falando que foi inserido é o que nós temos hoje de texto bíblico, vem de tradição oral. Só um parênteses, desnecessário talvez, mas para deixar enfatizado, tá? Primeiro, nós estamos num contexto cristão. Segundo, por estarmos num contexto cristão, nós temos por base as bases do cristianismo ortodoxo, tá? E terceiro, dentro do cristianismo ortodoxo, que é as bases que nós estamos inseridos, a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia não tem erros, tá? Questão de erro científico e tudo mais, isso é uma outra história e não é erro dentro da inerrância que nós trabalhamos, tá? Isso aí, a doutrina da inerrância é inerrância com relação à revelação de Deus. Não cabe discutir ciência dentro da Bíblia, porque terra plana bíblica, vou colocar desse jeito, né? Porque modernamente a gente tem a terra plana moderna de hoje, que não tem nada a ver, tá? Mas a terra plana bíblica, entre aspas, não é uma inerrância, não entra dentro do contexto de inerrância. A Bíblia é inerrante, mas não é nesse contexto, tá? Então eu não estou discutindo aqui base do cristianismo, que a Bíblia é a palavra de Deus, não é inserida. E ela é inspirada por Deus. O Alto ele não fala tão claramente desse jeito, mas ele menciona sobre isso, e aí eu vou resumir o Alto nesse ponto, na questão da inspiração, que é o seguinte: inspiração que Deus escreveu, que Deus colocou Moisés para escrever no livro de Gênesis, como a gente está trabalhando aqui, inspiração é justamente Moisés está dentro do seu contexto cultural, escreveu o que ele escreveu e é o que nós temos hoje, tá? Esse texto em hebraico original, vamos pegar lá nos autógrafos, a gente não tem mais os autógrafos, mas vamos dizer que a gente está com os autógrafos na mão, esse texto é o texto inspirado, não é o texto em português, tá? Então esse texto inspirado, ele foi escrito dentro de um contexto cultural, é esse texto que é inspirado por Deus. Os rascunhos, a inspiração, as pesquisas que Moisés fez, e eu acredito que ele fez muita pesquisa, aliás, comparando com o que o Alto fala, ele fez muita pesquisa, a tradição oral que Moisés aproveitou e tudo mais, isso não é inspirado, isso não é inspiração. Inspiração é o que está escrito. Inspiração é a escrita, é o Moisés escrevendo lá na pena o texto final. Inspiração não é qual que é a palavra? Não é psicografia. Psicografia não está dentro do cristianismo. O que é psicografia? Baixar a cabeça aqui, vai lá, Deus, começa. No princípio, aí começa a escrever. Não. Deus não fez ditado, Deus não ditou palavra a palavra, e Moisés não baixou a cabeça, tipo Chico Xavier, e vamos embora escrever. Não tem nada disso, tá? Não só em Gênesis, mas no texto bíblico inteiro, tá? Aqui a questão da inspiração é de uma forma geral. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. A gente nem discute isso, tá certo? Então, inspiração é o cara inspirar aquilo que ele está cheio das coisas que ele tem, pesquisas e tudo mais, e guiado por Deus, ele vai escrever aquelas palavras do jeito que ele escreveu. Ô Moisés, você sabe que a Terra é redonda, né? Não, Deus, a Terra não é plana, não.
Ih, Moisés, a Terra é plana pra você? Então beleza, vai lá, escreve que a Terra é plana aí. Lá no século XXI os caras vão descobrir que a Terra não é plana. E Moisés foi lá escrever que a Terra é plana. Isso fere a inerrância? Não. Fere a inspiração? Também não. Moisés acreditava que a Terra é plana? Acreditava. Isso muda alguma coisa no texto bíblico? Não. A Bíblia ensina que a Terra é plana? Não. Mas a gente sabe esse tipo de coisa porque a gente sabe balancear o que é a cabeça de Moisés, o que ele quis dizer e qual que é a mensagem divina. Tá? Então é isso que o autor vai colocar aqui dentro do texto de uma forma bastante clara. Mais alguma questão? Vocês têm mais alguma dúvida enquanto eu molho a garganta? Clélia e Jonatas, que vocês chegaram agora, bem-vindos. Eu vou colocar aqui de novo, caso a gente passe do horário. Eita, cadê? Se a gente passar do horário aqui, é perigoso cair o negócio do Meet, mas se cair do horário eu já vou deixar... Ah, tá aí, obrigado, Nath. Tá aí o link, tá? Então se cair aqui de uma vez, pode entrar na outra sala aqui que já tá, inclusive já tá aberta, tá? Se precisar a gente continuar mais algum ponto. Tá certo, então? Vocês têm alguma dúvida, algo a acrescentar? Tá tudo certo aí? Tá, então eu vou dar agora então. Então essa é a ideia. Bom, como eu falei aqui, eu não vou fazer leitura comentada, na verdade eu nem estou comentando capítulo e tudo mais, tá? A gente vai trabalhar, a ideia de trabalhar hoje é a proposição 1, que Gênesis é um documento antigo, que é tudo isso que eu já comentei com vocês, e por último, só um último comentário, para vocês que chegaram depois, eu não estou fazendo apresentação, tá? Aqui é uma conversa, então me interrompam em qualquer momento, eu só estou aqui meio que guiando aqui algumas ideias, tá? Posso te interromper então? À vontade. Tô brincando, só porque você falou sobre Deus não disse diretamente a palavra para Moisés, só que assim, não estou falando do texto de Gênesis especificamente, mas tem uns textos que, pelo menos umas passagens, por exemplo, relacionadas aos 10 mandamentos, algumas partes que falam, leva a pedra que eu vou falar para vocês os mandamentos que eu vou te colocar. Parece haver uns textos onde Deus diz diretamente a Moisés algumas coisas que era colocado, assim. Obviamente que esses textos parecem ser claros que eles foram feitos assim. Ou o que você acha sobre isso? Tem. A princípio, sim. Por exemplo, extrapolando um pouco mais com relação a isso, a gente pode pegar até, por exemplo, os evangelhos. Se bem que os evangelhos não é um bom exemplo, porque tem algumas palavras de Jesus do mesmo evento escritas diferentes nos evangelhos. Mas vamos pegar o caso dos evangelhos, vamos arredondar tudo por aí. Tem algumas coisas que sim, que parece ser algo escrito literalmente. Profetas, pronto, mais fácil. Profetas do Antigo Testamento. Ali está. Falta 5 minutos para concluir. Vamos então aproveitar. Vamos lá pro outro link. Aí eu respondo essa pergunta lá no outro link, porque vai derrubar aqui. Então, tá, voltando então. Por exemplo, no caso dos textos dos profetas, né? No texto dos profetas é bastante claro com relação a isso, mas ali no texto dos profetas ainda tem uma outra questão, que é, por exemplo, muitos daqueles textos foram escritos bem posteriormente ao que o profeta colocou. Mas, desconsiderando isso, dá a entender que em muitas passagens, muitas profecias foram escritas de forma quase que literária. E realmente tem. Tá? Então, por exemplo, no caso de Ezequiel. De Ezequiel você tem ali visões que Ezequiel teve. Dentro dessas visões tem palavras que ele falou, que Deus falou com Ezequiel e tudo mais, e que foram escritas assim, quase que literalmente. Então pode ter? Pode. Pode ter tranquilamente. Agora, eu não vou saber te precisar o quanto do que está escrito é literalmente o que o escritor colocou, fazendo ouvindo de Deus e colocando no papel. Aí eu não vou saber. Tá? Sinceramente eu não vou saber. Eu prefiro acreditar que
principalmente nesses textos proféticos, o cara escreveu de forma literal o que Deus falou. Eu prefiro acreditar. Exemplo, Apocalipse. Vamos pegar Apocalipse que está mais claro. As cartas que João escreveu e tudo mais. Né? João está lá na visão, aí o anjo fala para ele, olha, escreve isso. Aí o João começa a escrever. Eu acredito mais numa escrita meio que literal. João está escrevendo quase que palavra a palavra do que ele está recebendo ali na visão, do que Deus está falando com ele. Tá? Isso aí acontece, né? Mas agora, por exemplo, isso já são casos mais específicos, casos de gênero apocalíptico, que não é o apocalipse, mas de gênero apocalíptico, de gênero profético, isso aí acontece mais literalmente. Mas em outros gêneros literários, por exemplo, poético, a gente tem Provérbios capítulo 30, se não me engano, acho que é Provérbios capítulo 30. Ele é quase, eu não comparei, tá? Eu estou usando fonte de segunda mão, que diz que aquele poema que tem ali de Provérbios capítulo 30 é um poema, eu não sei qual é o percentual disso, ele é quase, por isso que eu vou usar a expressão, quase uma cópia de um poema egípcio. Né? Então, assim, eu vou colocar que ele foi inspirado num poema egípcio. O Jonas, a oração de Jonas, o Alto mesmo fala isso, que a oração de Jonas era uma música que era utilizada, era um cântico que era utilizado no meio dos cananeus, bem antes da história de Jonas, por exemplo. E por inspiração divina entrou no texto canônico lá do texto de Jonas. Então tem parte literal, tem. Eu só não vou saber, assim, eu vou tender mais pro gênero apocalíptico e profético, que é mais literal ao que Deus falou, né? Eu vou cair mais para esse lado. Ô Alexandre. Oi, fala, Weber. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tranquila. Boa noite a todos aí, desculpem poder entrar atrasado, né? Não peguei a primeira parte, mas na correria do dia a dia, acho que é a primeira vez que eu consegui entrar aqui desde que eu entrei no grupo, então estou feliz de estar com vocês, estar ouvindo o tema, muito bom mesmo. Bom. Eu só queria fazer um comentário com relação à questão do texto em si. Acho que muitas vezes para na nossa mentalidade o fato do texto talvez trazer uma preocupação de narrar exatamente de par e passo as coisas que foram acontecendo, né? Então teve algum momento que você estava comentando sobre isso, falando da questão da edição, né? Das diversas fontes e edição. Certa vez eu ouvi um pastor falando sobre essa questão, trazendo a perspectiva de que fazendo, digamos assim, uma teologia do Êxodo, né? Que tudo aquilo que foi escrito ali no Pentateuco foi para poder ensinar o povo ali que saiu do Egito, que era um povo livre agora, como se relacionar com esse Deus, quem é esse Deus, de onde, né, veio tudo e tal. Então, assim, na verdade, a questão da edição seria um propósito mesmo, né, de juntar tudo isso para poder dar algum sentido, né, conferir algum sentido, e não necessariamente narrar, digamos assim, os eventos que iam acontecendo, né, em cada momento, mas assim, tentar juntar tudo ali e dar algum sentido para aquilo, né? Uhum. Eu ia comentar uma coisa também, Alexandre, que eu acho que cabe esse assunto, até a numeração de alguns episódios, quando a gente vê descritos na Bíblia, né? Uhum. Às vezes as pessoas ficam muito presas ao numeral ali, que foi aquele numeral exato. Uhum. Quando na realidade o intuito do texto é dar a entender que foi muita coisa. Por exemplo, você fala lá que Moisés estava com 500 mil no deserto. Muitas vezes não eram 500 mil pessoas ali, né, no censo do IBGE, mas eram muitas pessoas, muitas e muitas. Você pega, por exemplo, daquele livro O Mundo Perdido do Dilúvio, né? Ele vai falar bastante isso, a questão dos 40 dias e 40 noites que choveram e tudo mais. Né? Não foi... O Alton explica isso melhor, não é o nosso tema aqui, mas pegando um pouquinho a mais ali, ele vai citar uma figura de linguagem que a gente tem em português que se chama hipérbole, que é exagero. Por exemplo, as nossas mães falavam, a minha já é falecida, mas a minha falava muito, eu já te falei 1 milhão de vezes para não fazer isso. Eu nunca contei, mas eu acredito que minha mãe nunca me falou nada 1 milhão de vezes, né? Mas isso é uma hipérbole, né? Como é que você escrevia hipérbole antigamente, no tempo de Moisés? É tipo alguma coisa, muita coisa, muitos dias. É o 40. Israel passou 40 anos no deserto. O que é 40 anos? É muitos anos. Quantos anos? Foi 40 anos de 365 dias?
Pode ter sido um pouquinho mais, pode ter sido um pouco menos, pode ter sido um monte que ninguém contou, né? E, por exemplo, o número 40 está muito ligado, isso parece numerologia, mas não tem nada a ver com adivinhação, tá? Tem uma área do judaísmo que fala sobre questão de números e tudo mais, mas não é uma questão simbólica literária, não de adivinhação nem nada. Que o número 40 sempre está registrado ou sempre está associado dentro do texto bíblico como muitas coisas. 40 dias é muitos dias, 40 anos é uma geração. Você pode observar então que no texto bíblico, por exemplo, 40 anos é uma geração. Pô, significa que em 40 anos morreu uma geração, já tem uma outra? Não é bem assim. Tem pessoas que viviam mais do que 40 anos, pessoas que viviam menos de 40 anos, tá? Mas 40 anos é mais ou menos um marco de um registro de geração, entendeu? Então isso está cheio no texto bíblico. E fechando essa ideia que o Weber falou aí agora de que Moisés escreveu isso para um povo que não tinha história depois de ter saído da terra do Egito, não tinha nenhuma história. O povo simplesmente nasceu no meio ali dos egípcios, daquela cultura egípcia e tudo mais. Estava indo para uma terra que tinha que conquistar na base da bala ou da espada da época deles, né? E agora, não tem origem. Como é que faz isso? Não, eu vou escrever a origem para vocês aqui. E aí tem o livro do Pentateuco, ou os livros do Pentateuco, que é o que vai dar a origem de Israel, tá? E tem um autor, eu uso bastante ele, eu gosto de citar ele. Ele escreveu uma dissertação muito interessante. Depois, se alguém quiser me dar um toque que eu mando o link dele, a dissertação dele tá em aberto, que ele vai contar, ele vai citar um autor lá dentro que eu acho sensacional. Em toda cultura, e o Walter vai trabalhar com isso, em toda cultura você sempre tem os mitos. O que são os mitos, tá? Depois vocês vão ler isso, mas eu vou adiantar só esse ponto aqui, porque isso a gente vai utilizar bastante. Mito não é história inventada, tá? A gente usa mito hoje em dia como história inventada, mas mito não é uma história inventada. Mito é, a grosso modo, resumindo todas as obras que o Walton fala e tudo mais, tá? E outras obras que tem por aí, mito é uma narrativa para dar sentido à realidade. Vamos colocar desse jeito, tá? Ou seja, no caso de Israel ali, Moisés escreve um mito, daqui a pouco eu vou explicar que tipo de narrativa é essa, para poder dar sentido à vida daquele cara que estava ali no meio do deserto, tá? Qual que é a história do mito que Moisés vai escrever? Ele vai escrever todo o Pentateuco, livro de Gênesis. Alguém tinha vivido a época de Abraão, Isaac e Jacó, quando estavam no deserto? Não. Ninguém tinha vivido na época ali antiga. Então se escreveu, entre aspas, esse mito dos pais fundadores. Guarde essa expressão, pais fundadores, tá? Dos pais fundadores da nação de Israel. Montou toda aquela narrativa mítica para dar sentido à vida do israelita que está andando ali, indo para Canaã. Tá. O que é a narrativa mítica nesse caso? A narrativa mítica é para dar sentido a essa realidade e tem muita base, ou tem muito fundamento dos pais fundadores. Nós temos aqui no Brasil os pais fundadores, que é na época do segundo império, do primeiro império, segundo império. A gente tem aí o Andrade, o José Bonifácio de Andrade, a gente tem Dom Pedro II, que são os pais fundadores da, entre aspas, cultura brasileira, vamos poder chamar assim, tá? Começa ali na época depois da independência do Brasil, 1822. Com Israel é algo parecido. A gente tem os pais fundadores de Israel, que é os patriarcas, tá? E é porque no Brasil a gente não tem essa cultura do mito fundador. Mas aí é que vai entrar a literatura do Antigo Oriente Próximo. Você tem mito fundador para os cananeus, para os egípcios, para os babilônicos. Quais são esses mitos fundadores? A religião que eles têm, a religião politeísta. No caso dos egípcios, você tem ali aqueles deuses e tudo mais. Tá? Você tem Horus, Íris, você tem aquele panteão de deus. Vamos pegar o grego, que está mais perto da gente, né, que a gente já tem uma cabeça mais ocidental, que é mais influenciada pela cultura greco-romana, fica mais fácil de entender. A gente tem um mito fundador da cultura do Ocidente, vamos colocar desse jeito, né, da cultura ocidental, que é baseada onde? Na filosofia grega.
Mas qual que é a base da filosofia grega? É anterior à filosofia grega. A filosofia grega começa... Vamos arredondar aí as contas aí, vamos arredondar para baixo, começa ali com Platão, de forma escrita, porque antes tem Sócrates. Só que antes de Sócrates, Sócrates é ali século V antes de Cristo. Só que antes da filosofia grega nós temos toda a narrativa mítica, que vai dar origem à filosofia grega, que vai dar origem aos mitos fundadores gregos, que é o quê? Dentro da filosofia, que é a literatura grega. E qual que é a literatura grega? A literatura grega é... agora eu perdi o nome dos livros. É Ilíada e Odisseia, de Homero. Não sei se vocês já leram ou já ouviram falar alguma coisa de Ilíada e Odisseia. São livros escritos no século VIII, IX a.C., que vai falar de quê? São poemas, que vai falar de deuses, que vai falar de uma narrativa mítica. Resumindo a história, Ilíada e Odisseia são livros, poemas de narrativas míticas que vai dar fundação para a cultura grega, que é a base da filosofia grega, porque vem primeiro essa cultura mítica anterior, depois você tem um teatro grego ali, que vai decaindo, depois a gente tem a filosofia grega. E aí depois a filosofia grega chega até nós aqui. Começa por aí, certo? Então, isso foi, vamos dizer assim, a formação do Ocidente. Para o Antigo Oriente Próximo é a mesma coisa. E aonde é que entra Israel em cima de tudo isso? Pentateuco inteiro. Esse autor que eu falei para você da dissertação, ele chega a falar que eu acho meio forte isso, mas é complicado discordar dele, né? Eu não tenho elementos suficientes para discordar dele. Que o Pentateuco, ele arredonda para o Pentateuco inteiro, é a narrativa mítica fundadora de Israel. Então toda a cultura de Israel, dos pais fundadores e tudo mais, está no Pentateuco, escrito por Moisés, numa narrativa mítica. Mas isso significa que a história existiu ou não existiu? Não. A narrativa mítica, ela não vai trabalhar com historicidade, se importar se o negócio é escrito de forma histórica ou não. Não está nem aí para isso. Ela vai trabalhar com várias narrativas, por exemplo, poemas, e nós temos vários poemas. O livro de Gênesis, por exemplo, do capítulo de 1 a 11, eu não sei se todo, mas, por exemplo, capítulo 1, certeza, capítulo 2, certeza, capítulo 3, eu não tenho certeza, a narrativa do dilúvio inteira, certeza, capítulo 11, que vai falar da Torre de Babel, certeza. Essas 5 passagens que eu me lembro de cabeça, as outras eu não tenho certeza, elas são escritas em formato de poemas. Poemas, igual esse que a gente tem em português, poemas. Tá? Os Toledotes, né? Hã? Toledotes, né? Que chama o termo. Tem os Toledotes também. Né? Os Toledotes são cabeças, vamos dizer assim, como é que eu explicaria isso? Sabe aquela expressão, estas são as gerações de... Esse é um Toledote. Tá? Então, abaixo do essas são as gerações de, aí você tem uma construção genealógica. Durante essa construção genealógica, você tem um poema que é encabeçado por esse Toledote. Tá? Então, Gênesis capítulo 5, por exemplo, tem alguns poemas. É porque eu não vou afirmar de cabeça, porque eu não sei hebraico completo, então eu não vou colocar, mas tem uns que colocam Gênesis de 1 a 11, tudo poema. Mas isso vai influenciar alguma coisa na narrativa mítica? Não. Está dentro da narrativa mítica. Por exemplo, vamos pegar aí a passagem, vamos colocar como histórica a passagem lá de Moisés subindo no monte, lá no final de Deuteronômio, e falando aqueles discursos finais de Deuteronômio. Vamos colocar aquilo lá como um gênero histórico. Como é que é o nome? Não é gênero histórico, tem um nome de um gênero que faz narrativas. É tipo crônica. Agora eu esqueci, mas coloca aquilo lá como história, uma descrição real de uma história. Pronto, fica mais fácil assim. Mesmo assim, mesmo isso sendo uma história contada em fatos reais, vamos colocar assim, esqueci o nome do gênero,
está dentro da narrativa mítica. Então, narrativa mítica não é uma história inventada, mas está dentro desse conjunto de várias narrativas. Isso o Alto vai explicar bastante com relação a isso. Então, quando a gente falar de mito, quando a gente fala de mito, o mito da criação e tudo mais, não é no sentido de história inventada. Por isso que quando a gente trabalha de forma literária o texto bíblico, esse texto de Gênesis, aquelas discussões que a gente tem e já teve, e a gente vai ter mais ainda, porque nunca acaba, de se o texto está falando 7 dias literais, dias eras e tudo mais, acaba perdendo o sentido. Perdendo o sentido da discussão em si. Porque se você vai para o texto ali, o texto não está nem aí se está falando de dia de 24 horas ou não. Vamos para a cabeça de Moisés, vamos ver o que Moisés pensa, o que Moisés escreveu, a gente vai entender por ali. E o restante, a coisa vai rolar a partir daí. Entendeu? Então tem essa ideia da questão da narrativa mítica. Tá? Então tem um arredondamento aí para todo o Pentateuco, como uma narrativa mítica. Que eu estava falando. Sim, eu lembrei de um outro detalhe aí, sobre essa questão dos números, desses exageros, dessas hipérbolas e tudo mais. Isso acontece bastante, por exemplo, tem uma outra ideia muito interessante que a literatura do Antigo Oriente Próximo vai nos ajudar nisso, que é ali em Gênesis capítulo 5, que vai falar das genealogias, que Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 969 anos. Poxa, mas os caras viviam centenas de anos, e hoje em dia a gente não chega nem a 100. Como é que é isso? Aí tem toda uma explicação que colocam que o ar é diferente, que o pecado modificou o nível de oxigenação, já ouvi isso, de oxigenação das células, e modificou um bocado de coisa e tal. Não precisa partir para tanto, não precisa viajar para tanto. Tem uma estela. O que é uma estela? Estela é um pedaço de pedra grande dos Sumérios, escrito em cuneiforme. Eu acho que é em cuneiforme, porque Sumério é escrito em cuneiforme. Escrito em cuneiforme, que foi descoberto já tem algum tempo. E lá fala sobre a genealogia dos reis sumérios. Vocês podem pesquisar isso em arqueologia. Tem o IBARC, é um instituto de arqueologia, Instituto Bíblico de Arqueologia. Eles inclusive tem um canal no YouTube, muito bom, brasileiro, eles falam em português inclusive, que eles contam um pouquinho dessa história. É um videozinho de 5 minutos, ele conta. Eles têm uma réplica lá em São Paulo dessa estela. E conta sobre a genealogia dos reis sumérios. Adivinha como é que é a genealogia dos reis sumérios? O rei tal reinou por 40 mil anos. 36 mil anos, e o seu filho reinou por 20 e tantos mil anos. Isso é uma tradução porque hoje em dia a gente sabe ler cuneiforme, do cuneiforme para o português. Rapaz, o cara reinou 5 mil anos? Mas como? Se a Terra não tem nem 10 mil anos direito, né? Aí é daquelas brincadeiras, né, que a gente faz, né? Como é que o cara reinou 40 mil anos? Aí entra esses gêneros literários, entra essas figuras de linguagem, que não é exclusivo do texto bíblico. Quando a gente faz essa comparação lá de forma literária e a gente consegue de outras fontes saber mais ou menos quais foram os períodos dos reis, dos sumérios, por exemplo, por que eles reinaram, como é que foi o reinado deles e tudo mais, a gente descobre que eles reinaram muito, mas tem uma ideia de exagero, de uma hipérbole, porque quer enfatizar o reinado do cara. O que o texto bíblico está fazendo? Enfatizando a mesma coisa em algumas passagens. Por exemplo, a vida de Matusalém, a vida de Enoque. Enoque viveu 300 e tantos anos e sumiu. Por quê? Porque Deus carregou ele. Então está enfatizando ali a vida de Enoque nessa quantidade de tempo, mas não é uma quantidade de tempo de 300 anos, cada ano de 365 dias. Aí a gente faz uma literatura comparada do Antigo Oriente Próximo. É claro que não teve um cara que reinou na Suméria por 40 mil anos. Assim como é claro do ponto de vista literário que Matusalém viveu 969 anos. Ele pode ter vivido muito, ele pode ter vivido pouco, ou ele pode ter vivido, que é uma hipótese, que é a que eles estão testando agora, que a tribo ou a família, alguma coisa do tipo, que tinha por cabeça um cara chamado Matusalém, ou uma família chamada Matusalém, que viveu por bastante tempo. E esse bastante tempo
pode ter sido 900 anos, alguma coisa do tipo, mas é o clã ou a família toda. É uma outra hipótese que eles colocaram na jogada. Eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma... Essa hipótese da família em si, a família Matusalém, é mais plausível. Porque compara, por exemplo, com os textos lá da genealogia de Jesus, de Mateus e de Lucas. De Jesus, a de Mateus vai para um lado, se não me engano, para o José, e a de Lucas vai pela genealogia de Maria, ou vice-versa, uma coisa assim. Genealogias são diferentes. Aí entra uma discussão toda, não, uma quer enfatizar a natureza terrena de Jesus, outra quer enfatizar a natureza real de Jesus, aí faz a tal das alegorias, né, que a gente coloca, que a gente falou lá atrás. Não, pera, beleza, cabe. Bom, todo mundo pode fazer a interpretação que quiser, todo mundo ali para fazer o que quiser, mas vamos pegar coisa um pouco mais simples. Se você fazer a contagem ali da literatura, você vai ver que sempre tem... A de Lucas eu não tenho certeza, mas a de Mateus eu já contei. São 3 genealogias de 14. De 14. São 3 grupos de 14. Aí você pega o 14, você pega esse número 3 e tudo mais. Tem uma certa... E assim, fechadinha. Você vai ali de Adão até conta 7, aí vai até um outro, fechou a conta, mas assim, sai tudo bonitinho. Cara, nasceu Jesus assim, bonitinho ali no... Opa, tá aqui o José, 49º, viu o 50º. Assim certinho. Rapaz, Deus jogou dado, opa, agora tá no momento certo. Não, peraí, né? Nem tanto, né? Não bate tanto. Por que a gente não joga na hipótese, na questão da literária, que Mateus era um cara que conhecia muito bem de literatura hebraica? Lucas... Eu tenho um livro que... Né, desculpa interromper, mas claro. Tem um livro que ele menciona que a mesma quantidade de gerações que aparece nessas genealogias de Jesus é a quantidade de acampamentos que Israel fez no deserto. O número bate exatamente, eu contei mesmo e bate. E ele fala como se fosse Jesus é o descanso, né, que nunca chegou. Na verdade, Jesus é o descanso prometido. Mas é interessante porque o número bate exatamente com o número da genealogia lá, acho que é de Lucas. Eu não vou nem. Eu não fiz essa conta, mas eu vou chutar. O número de acampamentos é um múltiplo de 7, né? É mais ou menos isso mesmo. É um múltiplo de 7. Certeza que é múltiplo de 7. É o mesmo número. Faz a conta para você ver que vai dar exatamente. Então, assim, a gente vê esse tipo de coisa e tudo mais, aí tem um outro lado que viaja bastante. Não, número 7, o número da perfeição. Eita, então eu tenho que nascer no 7º dia, guardar o 7º dia. Não, também não. Aí é misticismo, né? Também não. Mas aí, o que isso demonstra? Essa discussão toda aí de genealogias e tudo mais. O que isso demonstra? Isso demonstra pra gente que está olhando o texto bíblico, novamente, a gente não tá discutindo nada de base do cristianismo, tá? Questão de inerrância e tudo mais. Isso aí não é discutível, tá? Mas isso demonstra, toda essa discussão aqui demonstra pra gente um outro ponto que é pouco explorado, que é a questão da beleza literária do texto bíblico. Que a gente acha que o texto bíblico dado por Deus Deus foi lá, fez a psicografia e tudo mais, alguma coisa, e vê um negócio assim meio que bagunçado, zoneado assim. Ah não, foi Deus que deu? Vambora? Não. Você pega, por exemplo, eu fiz esse exercício. Pega Gênesis capítulo 11, que vai falar sobre a Torre de Babel. Rapaz, tem um negócio que se chama... Eu sempre esqueço, mas é um tipo de poema de paralelismo. Tem um nome específico lá O quiasmo? O? Quiasmo? Quiasmo, exatamente. É um tipo de paralelismo que tem em hebraico, não tem em português, que é o quiasmo, que é o seguinte... Ele é um paralelismo no formato de pirâmide. Gênesis capítulo 11 é desse jeito, a narrativa do dilúvio é assim, só que é um pouco mais difícil você ver isso na narrativa do dilúvio, porque ela é muito grande. Mas dá para fazer isso. Eu fiz com Gênesis capítulo 11, é um exercício, é um capítulo só, poucos versículos, dá 30 versículos, acho que não dá nem isso. É fácil de fazer, você faz isso rapidinho. Ele começa com a estrutura de paralelismo, aí ele começa subindo. Aconteceu isso aqui no versículo tal, aí no próximo versículo tem uma subida, aí tem um topo. O topo é justamente quando Deus desce,
ali a expressão do Elohim, ou seja, um plural que desce para ver o que os homens estão fazendo. E aí começa a descer a escadinha, que o versículo daqui é paralelo de cá, e vem descendo, 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 até que tem a confusão toda. Agora pensa o seguinte, nós temos um paralelismo, um poema num formato de quiasmo, tá? Que é um tipo de paralelismo em hebraico. Vamos chutar datas aí lá para trás. Século XV antes de Cristo. Século XV antes de Cristo tá aí chutando baixo aí, pelo menos uns 500, 600 anos antes da Ilíada e Odisseia. Vamos arredondar, 500 anos antes de Ilíada e Odisseia, que é, até onde eu saiba, um dos poemas mais belos que a humanidade já produziu na mão de Homero. E assim, Homero, os caras até jogam, isso não foi Homero não. Na realidade é um grupo de gente aí, porque para escrever esse negócio aqui e tal, é muita gente. Um cara sozinho não escreveu isso aqui sozinho não. Ainda tem, desse parênteses, né, diz que Homero ele era cego. Porque ele tem uma questão mística ao redor dele, porque ele, na escrita lá dos poemas lá, ele não reportou a história direitinho, e aí uma das deusas foi lá e cegou Homero. Falou, você vai terminar de escrever, mas você vai terminar de escrever isso cego, tá? Então assim, nem Homero é um cara sozinho. 500 anos antes, você tem um poema escrito no formato de paralelismo perfeito em hebraico. E não existe nenhum outro poema, Gilgamesh, Atarrasas, que é um pouco mais antigo do que o texto bíblico, ele não é tão perfeito de forma literária como Gênesis capítulo 11. Você pega assim e fala, beleza, essa é a palavra de Deus, inspirada e tudo mais, maravilha. Tá, agora pega Gênesis capítulo 11 de forma literária. Não tem algo parecido, de tão beleza, de tão grandiosa que é o texto bíblico. Não tem comparativo. É simplesmente um negócio que salta completamente as vistas com relação a isso. Tá? Isso de forma literária. Tá? Alguma dúvida a mais? Algum comentário? Alexandre, uma questão interessante também, nessa parte da própria língua, né, a linguagem. Acho que foi o Lucas, né, que trouxe a questão da numeração, né? E é interessante que no hebraico os números são feitos por letras, né? Então, dependendo da quantidade ali, você agrupa, né, algumas letras. E assim, como são letras, você pode formar palavras também, né? Ainda mais que eles têm a questão de vogal, não vogal, sinais, enfim. Então, muitas vezes, eu não sei se você já ouviu falar sobre essas hipóteses, né? De esses números, eles, na verdade, trazerem algum sentido, alguma palavra, algum significado embutido ali no texto, né? No caso essa questão no hebraico, no grego também tem isso, né? Eles não têm números. No hebraico também não tem. E o hebraico complica um pouco mais, porque o hebraico não tem vogais. Aqueles sinais que a gente tem hoje em dia, quando você pega uma Bíblia em hebraico, a minha não está aqui, a minha está em algum outro lugar que eu não sei onde que é. Eu tenho uma Torá aqui em casa, bilíngue. É o texto em hebraico e o texto grego, e o texto em português. Se você observar o texto em hebraico, tem uns pontinhos nos sinais. Aquilo lá é o tal dos sinais maçoréticos. Aquilo lá foi feito no ano 600 depois de Cristo. Na época de Cristo não existia aquilo. Que são sinais maçoréticos, que são sinais vocálicos para você saber onde é que você vai pronunciar a vogal, mas não é vogal aquilo ali. Ou seja, a gente não tem vogal, né, ali. A gente tem vogal, só tem consoante. E um monte de letras, dependendo do arranjo, você pode ter um número ali. Então, por exemplo, por isso que tem aquela confusão toda. Quando a gente pega o texto de Reis e o texto de Crônicas na contagem dos cavalos, dos cavaleiros, eu não lembro, de Salomão, e dá uma diferença de 10 vezes de diferença. Ou alguém contou errado, ou a escrita está diferente, né? Na realidade é por causa da questão certamente teve algum erro de escrita mesmo na hora de escrever aqueles números. Não há problema nenhum com relação a uma questão de inerrância com relação a isso. Tá?
além dessa questão da escrita, a gente ainda tem a questão do problema de saber qual que é o número que eles estavam falando ali, porque é difícil pra caramba você saber o que o cara tá dando o nome ali das coisas. Aliás, nome não, a quantidade das coisas. Não tem como definir aquilo ali. Por exemplo, a questão dos 40 anos, da passagem ali, dos 40 anos do deserto do Sinai, pode ter sido mais, pode ter sido menos, pode ter sido meses, pode ter sido qualquer coisa, mas foi muito tempo, não dá para mensurar isso. Beleza, quando é números redondinhos assim, bonitinhos, a gente fala, é muito tempo. Tá, agora quando vem número quebrado, 7.635 homens da tribo de Levi. Olha, não tem numerologia que feche essa conta não. Então assim, são 7.635 pessoas, unidades mesmo. Fora que ainda tem a questão de contagem. Eu não sei como é que a contagem judaica, se ela tem o mesmo sistema decimal que a gente. Eu acredito que não. Porque a começar pela influência babilônica, ali que tem igual relógio de 60 minutos, meses e tudo mais. Por exemplo, os judeus tinham alguns anos com 13 meses, né? Então o sistema decimal, eu não sei se eles tinham o sistema decimal como nós temos hoje em dia, eu tenho lá minhas dúvidas. Então assim, pegar os números e usar uma base decimal como a gente usa hoje em dia, eu acho meio problemático. Agora qual que é? Aí também é complicado, eu não vou saber. Então a gente tem isso eu estou falando de ponto de vista literário, tá? É um negócio complicadíssimo a gente pegar isso. Agora, isso vale tanto para o Pentateuco, quanto para o livro de Gênesis, quanto para o Antigo Testamento inteiro, tá? Isso não vai interferir, obviamente, na questão de inerrância e na questão da inspiração divina, não vai fazer diferença nenhuma. A gente tirar elementos históricos desse tipo de narrativa é complicado, é muito complicado, e mais, tem um outro agravante, um outro negócio. Eu ainda tenho que parar para estudar esse negócio, porque eu acho interessante. Você pega ali, eu não vou lembrar agora a passagem, lá do livro em Reis, eu acho que tem isso. Quando o livro da lei está perdido, e o rei Josias, acho que é o rei Josias, se não me engano, de Judá, isso é depois do reino dividido, ele acha o rolo do livro, e aí tem toda uma renovação, uma restauração e tudo mais. Lê aquele capítulo. Assim, vai direto nele ali, dá uma olhada no reinado de Josias, acho que é de Josias mesmo. Dá uma olhada no reinado de Josias ali nas passagens anteriores e tudo mais, e lê esse capítulo, assim, de forma despreocupada, como se você estivesse lendo um texto de jornal. Você vai observar algumas coisas que é o seguinte, de forma literária. Josias, acho que até quase certeza que é Josias. Josias estava com problemas políticos, econômicos e sociais gravíssimos. Ele estava para perder o reinado. Se você olhar assim, falou, não, vai dar impeachment desse rei daqui a pouco. Ia ser o primeiro rei a ser impeachado. Eu acho muito legal isso, né? Isso é eu pensando, tá? Eu não li isso em comentários nem nada. Isso é eu lendo o texto e tirando essas conclusões, tá? Vai ser o primeiro rei a ser impeachado. Aí o que acontece? A lei, que é o Pentateuco, como é que funcionava na época dos reis? Tá? Como é que funcionava na época dos reis ali depois de Salomão? A lei, ela funcionava, ela ficava na mão dos profetas, Elias, Isaías, essa turma toda, ficava na mão deles. O profeta, ele ficava batendo no rei, com a lei na mão, para o rei não se desviar. Essa era a função do profeta. O profeta não era para profetizar futuro. Tinha lá um pouco, mas a função do profeta não era essa. A função do profeta é o rei. Você está desviando, tá aqui, ó. Aqui em Deuteronômio e tal, aqui você está desviando, volta para cá. Essa é a função do profeta. Então, conclui-se que todo profeta, e não era pouco, eram muitos, pega na época de Elias, que se escondeu lá. Não, Elias, você está escondendo por quê? Eu reservei uma pancada de profetas aí, 7.000, olha o número 7 de novo. Ou seja, muitos profetas, e não é pouca gente, eu reservei aí 7.000 profetas, muita gente. Ou seja, todos os profetas, no mínimo, tinham ou uma escola profética, como na época de Elias e tudo mais, Elias começou com isso, ou todos eles tinham uma cópia da lei, talvez nem tanto porque era caro, mas com certeza todos os profetas tinham acesso à lei. Todos eles. Por quê? O profeta tem que bater no rei com a lei. Ele bate no rei com a lei na mão. Beleza. Como é que é a narrativa lá do texto?
Josias está lá com esse monte de problemas militares e tudo mais. Aí a lei está perdida. Como assim a lei está perdida? Não tem profeta ali, não? Tem. Ué, e a lei está perdida no meio dos profetas? É a primeira pergunta que você já tira do texto. Para piorar ainda mais a coisa, a lei fica no meio dos profetas. Os profetas, nem todos, eu não sei se eu não estou lembrado de algum profeta que era da tribo de Levi, especificamente. Eu não sei se tinha, mas vamos colocar que tinha um ou outro. Mas tinha muitos profetas que não eram da tribo de Levi. Aí tem a lei perdida no meio da tribo de Levi. Aonde? No templo. Mas pera, o templo é biblioteca da lei? Não fica na mão dos profetas? Aí Josias vai lá, a lei está perdida, encontra a lei dentro do templo. Aí ele encontra a lei dentro do templo que estava perdida e tem o que depois? Restauração econômica, política, militar e o seu reinado, bum, sobe. Peraí, que alguém aqui está fazendo uma desonestidade gigantesca literária. O camarada que escreveu esse texto, ele tá brincando com a gente. Não, tá aqui, ó, o camarada ia ser empichado de uma hora para outra. Tá, meu amigo, mas cadê os profetas? Cadê a lei que está na mão dos profetas? E como assim a lei se perde? O texto não fala. Qual é a conclusão que você tira de tudo isso? O cara que escreveu esse texto, vamos colocar um só, mas na verdade pode ser até grupos, o cara que escreveu o texto de Reis é diferente do cara que escreveu o texto de Crônicas, porque são em períodos diferentes. O enfoque dos reis no livro de Crônicas e no livro de Reis é um enfoque diferente, e inclusive parece que um deles foi escrito antes do cativeiro babilônico, o outro foi escrito depois. E tem alguns reis que você vê que claramente o escritor, ele está batendo ali, querendo apagar o rei de qualquer jeito. Mas como não tem como apagar a história, ele dá uma passada de pano ali, meio que para jogar o cara fora. É o que acontece com Josias. Josias parece que é o rei que você está tentando jogar fora, não dá para jogar, mas o cara que escreveu aquele texto ali quer dar uma jogada para cima de bola de Josias. Aí me escreve essa narrativa. Pergunta, essa narrativa aconteceu? Não faz muito sentido a gente perguntar esse tipo de coisa. Muito provavelmente não aconteceu do jeito que é. Eu nem cheguei a pesquisar esse texto, mas olhando o texto puramente com todos esses elementos, o camarada, o cronista ali, levantou a bola de Josias lá pra cima. Isso é certeza. Levantou a bola de Josias porque, um último exemplo, o rei Manassés, acho que é o rei Manassés, eu não tenho certeza, mas acho que é o rei Manassés. Rei Manassés foi, acho que rei Manassés. Ele é um rei que, se você pegar dentro do texto bíblico, é um rei assim que tem 2, 3 versículos, fez o que era mal aos olhos do Senhor e acabou. Assim, o cara é completamente descartado do texto bíblico. Mas ele é um dos poucos reis em que, em questão de arqueologia, é o que nós temos a maior quantidade de artefatos arqueológicos. É o rei Manassés. É esse rei que o texto bíblico foi quase riscado. Se o texto bíblico não cita ele, a gente já tem um problema gigantesco. Tem um rei chamado Manassés, está onde o texto bíblico não é citado o nome dele. Poxa, o que esse cara aprontou? Mas o texto bíblico cita 3, 4 versículos dele. Fez o que era mal dos olhos do Senhor, só se desviou, ele adorava os outros postes e ídolos, e o texto bíblico quer acabar com Manassés de qualquer jeito. Aí a gente vai para a arqueologia, pega os artefatos arqueológicos sobre o rei Manassés. Em questão de arqueologia, fazendo a reconstrução do reinado dele, achou muita coisa dele, achou cartas, as cartas de Canar. Eu não vou lembrar, é porque eu fiz um curso lá no Coursera de arqueologia, desses livros que tem lá, e fala muito dessa questão lá, do período de Manassés. Foi um rei grandioso. Ele fez assim comunicação, diplomacia com várias nações, parece que não teve guerras. Foi um rei muito bom, do ponto de vista social, político, econômico, militar, não teve guerras, não tem registro de guerras com ele, mas o texto bíblico quase risca ele da história de Israel. Por quê? O cronista, ou os cronistas, não estavam muito afim da cara dele não, queria apagar ele. Qual que é a comparação? E aí eu já finalizo já com isso aí, depois se a gente quiser mais alguma pergunta. Aí eu comparo isso com o quê? Tem o rei... um faraó que fez o monoteísmo, não.
É como se fosse um monoteísmo, mas é uma monolatria. Eu esqueci o nome do... Amon-Ra? Não é Amon-Ra. É o Amon-Ra, é o faraó Amon-Ra. Ele pegou de todos os deuses, ele colocou um só Deus para ser adorado dentro dos egípcios. Não é que ele descartou, ele não fez um monoteísmo, ele fez a monolatria, que é adorar apenas um único Deus dentro do panteão todos dos deuses, né? Isso é um faraó. Estou contando a história de um faraó. Aí esse faraó ficou ali por um tempo e tudo mais, ele fez uma revolução. Foi um faraó muito bom. Ele fez uma revolução na questão religiosa, organizou aqueles templos religiosos e tudo mais ali, os templos lá no Egito. Depois que ele morreu e tudo mais, voltou o politeísmo, voltou a adoração a todos os outros deuses. O que aconteceu com as estátuas da Amon-Ra? Acho que é Amon-Ra mesmo. As estátuas e nas pedras onde que tem lá você tem não existia pintura, né? Você tinha o quadro pintado era esculpido na pedra, né? O que acontece com a cara do faraó, desse faraó e da mulher dele? É esculpido em pedra, né? Os camaradas bateram ali e apagaram, entre aspas, a cara do faraó, destruindo a cara dele. Em vários registros dele. Eu tô na dúvida se é o Amon-Ra mesmo. Mas você vê ali que a história do Egito, algumas pessoas posterior a essa geração desse faraó, quiseram apagar a história desse faraó, porque foram contra a religião politeísta e tudo mais. Compara isso com o que o texto bíblico faz com esse cara Manassés, por exemplo. Ou o lado contrário, com Josias. Ao invés de querer apagar a história dele, levantou a bola do cara. Ou seja, desvincular isso do texto bíblico vai levantar um monte de questão e a gente vai falar, poxa, peraí, Deus está brincando com a gente? Como é que é? Não, agora coloca essas questões culturais ao redor. Então tem um camarada na corte aqui que está levantando a bola de Josias. O cronista ali não ia muito com a cara de Manassés, não. Se você vê as narrativas de Reis e Crônicas, que são diferentes, uma parte está contando a história dos reis de Israel para dizer que aqueles reis eram os bons e tudo mais, para fazer uma construção da história de Israel, para não esquecer que Deus conservou aquela linhagem, conservou Israel até depois do cativeiro babilônico. A outra narrativa está mostrando um outro enfoque completamente diferente. Esse cara era muito ruim, esse cara se desviou. Vocês viram por que vocês são para o cativeiro babilônico? Por causa do Manassés, por causa desse outro cara aqui que levou vocês para a idolatria e tudo mais. Lembra lá de Deuteronômio? O cara não se ateve, desviou todo mundo. O que aconteceu? Cativeiro babilônico para todo mundo. Vamos continuar na idolatria? Acabou a idolatria. Mas você vê que o enfoque dessa questão da idolatria nos livros de Reis e nos livros de Crônicas são diferentes. E tenha esse enfoque em mente. Que você vê que a narrativa do mesmo rei é diferente. Tá? Até com Davi e Salomão acaba sendo diferente. Tá? Eu falei até demais, né? Tudo que eu estava querendo preparar, eu ia falar muito menos. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Bom, senhores, então, já que não tem mais nada, então era isso que a gente tinha para hoje. Quem abriu aí? Não, aqui está fechado. Tinha um outro detalhe aqui, mas aí na próxima reunião tá até mais fácil de comentar isso, que é a proposição 2, que é a questão do criar. No português eu vou fazer uma separação de criar e fazer, tá? Essas duas palavras, esses dois verbos, porque lá no hebraico está o bará e o azan. Eu não sei falar hebraico, então eu vou falar desse jeito. É o bará e o azan. Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus, é a tradução que veio para nós em português, é o criar, e Deus fez o homem, esse fez vem do verbo azan, tá? Então são dois verbos que é utilizado lá. A proposição 2, o Alton vai fazer uma pequena diferenciação dessa questão do criar e do fazer, tá? Mas aí eu jogo para a próxima reunião, que a próxima reunião vai falar justamente da questão da questão da origem funcional, e aí vai amarrar direitinho
com essa questão um pouco mais linguística, mas vocês não leram o livro ainda nem nada, leiam, tá? Mas é um negócio simples, extremamente simples de entender, tá? Mas aí eu já escrevi sobre isso lá no site do Cosmotel, depois vocês podem conferir lá, que é a mesma coisa que o John Walton faz aqui, mas eu escrevo muito mais reduzido, muito mais aberto, a coisa para leigo, a coisa pra gente mesmo entender isso, tá? Então eu já digeri tudo que o Walton tinha para colocar e já deixei bem desmanchado. Tá, então, se não tem mais nada, a gente pode concluir então. Beleza, Alexandre. Então, tranquilo. Então vamos encerrar aqui. Então, bom, alguns já foram. Então, só fechar aqui que a nossa próxima é dia 18. 4, 7, 15. Isso. Nossa próxima reunião é dia 18, tá? Dia 18, quarta-feira, 20 horas, mesmo jeitinho, mesmo horário. O link é aquele primeiro que estava lá. Eu vou utilizar ele sempre como base. Mas já que eu estou vendo que o Meet está derrubando, eu crio um outro depois e a gente continua esse passar de 1 hora, não tem problema não. Tá? Mas sempre nesse estilo, tá? Eu não vou fazer apresentação, mais uma conversa. Tá? Então, se daqui até lá vocês puderem adquirir o livro e ler em português, se não, eu tenho essa edição em inglês, em PDF. Só me pedir, eu mando para vocês em PDF, aí vocês leem em inglês. O Walton escreve muito bem em inglês, assim, muito simples, então até eu que não sei inglês eu consigo ler tranquilamente, tá? Então dá para entender perfeitamente.